você já trabalha com cor, sabe que chegar naquele look ideal às vezes parece impossível. E fala sério, parece que tem hora que você vai tentando, até conseguir um look bonito, vai indo na sorte. Porém, existe uma maneira, um método muito mais fácil de você conseguir copiar os looks dos vídeos que tem maior orçamento no mercado, que são os filmes cinematográficos. E o editor que eu vou usar é o DaVinci Resolve. Eu já trabalho há alguns anos com ele e eu posso falar que, na minha opinião, ele é o editor mais completo na questão de cor do mercado. Então, se você quer aprender esse método agora, por favor, se inscreva, deixa um like aqui e vamos aprender a fazer isso de uma maneira bem rápida, bem prática e muito intuitiva. E para começar, por que eu vou copiar os looks de filmes? Simplesmente pelo que eu falei agora há pouco. Se esses projetos, se esses filmes são os projetos audiovisuais de maior orçamento no mercado, logicamente eles têm maior qualidade de mercado. E se você conseguir colocar a qualidade desses filmes em seu vídeo, isso vai dar muito certo. Então bora para a edição. Para esse projeto, eu peguei uma referência do O Brutalista. Foi o filme que recebeu o Oscar de melhor direção de fotografia neste ano. E eu peguei um take um pouco mais simples para a gente conseguir editar rapidamente e você conseguir entender de uma maneira mais prática, uma maneira mais rápida, como tá conseguindo copiar essas imagens, esses looks desses filmes que ganharam o Oscar, para jogar no seu próprio trabalho. Um ponto importante é que eu vou estar utilizando uma imagem que está sendo disponibilizada, ela está disponível pela própria Blackmagic. Então eu coloquei o link aqui embaixo para você baixar essa imagem também e conseguir editar comigo, colocar na prática, que é assim que você vai aprender, colocar na prática essas edições, esses detalhes que são muito importantes e vão fazer grande diferença na hora da sua finalização de cor, tá bom? Para começar, eu tenho que entender um pouco mais a minha referência, não é só pegar a imagem dessa referência e conseguir tentar reproduzir. Deixa eu trabalhar de uma maneira mais consciente. Então eu vou procurar informações deste filme. E para isso, a gente tem várias opções para conseguir essas informações. Desde o ChatGPT, desde do IMDb, que é um site que traz as informações dos filmes, como também tem um site de filmes mais clássicos chamado Shot on What, que ele vai te mostrar quais são as referências de cor, quais são as câmeras que filmaram esse projeto, para você conseguir chegar bem perto da referência que você quer. Por que eu falo bem perto? Porque a sua ideia não é chegar e fazer uma coisa exatamente do mesmo jeito, mas pegar essa referência e depois ter o seu próprio look, sua própria identidade no final. De qualquer forma, aqui no site da IMDb, eu vejo que foi filmado com a Arri Alexa, a Arri Alexa. Então, eu já sei que eu vou estar utilizando um preset de cor da Arri. E outro ponto importante é o formato do negativo, onde é revelado esse projeto. Esse negativo sempre vai trazer um look para o projeto, tanto do granulado como também da própria cor, a identidade que tem. Isso é muito comum em todos os tipos de filme. Os rolos de negativos mais conhecidos são os da Kodak e também os da Fujifilm. Aqui a gente vai estar utilizando o da Kodak, que é a referência desse próprio filme, é o que foi utilizado no filme O Brutalista. Pegou essa informação? Eu já fiz esses testes da edição dessa cor e eu vou estar reproduzindo novamente com você. E para ficar mais rápido, eu vou estar otimizando alguns passos que eu tenho que dar para conseguir ensinar de você da maneira mais rápida e você conseguir praticar, pausar, repetir de uma maneira mais veloz, beleza? Eu criei aqui o projeto tutorial de cor, tá? Esse arquivo que eu baixei, ele está em OpenGate da Blackmagic Cinema Camera 6K Full Frame. Então ela está em 6K. Para a gente conseguir editar isso vai ser muito mais difícil. Então eu prefiro já colocar no tamanho da resolução que eu quero exportar em OpenGate. Ou seja, se eu quiser comprimir essa imagem para 4K, a minha timeline ela tem que estar em 4096 por 2731. Seria a cropagem, né? Então seria o downsample dessa imagem de 6K para 4K. A partir daqui, a gente vai e segue esse projeto. Um ponto muito importante é que você tem que abrir a parte de configurações. Em Color Management, você tem que ativar as cores em Color Science de DaVinci e YRGB, tá? Aqui em Timeline Color Space, você vai colocar DaVinci WG Intermediate, tá? E colocar HDR, Mastering for 1000 nits e também Dolby Vision, você pode estar ativando aqui e aplicar. É assim que a gente vai estar utilizando para criar esse projeto, beleza? Tem muita gente que coloca em Rec 709, Rec 709A, mas eu quero que você faça desta maneira para ter um look realmente cinematográfico, belezinha? A gente não vai estar editando essa imagem, então eu vou diretamente para a parte da cor, tá? Então você vai precisar basicamente
de 7 nós. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se você quiser multiplicar os nós, é só apertar a opção Alt S, ok? E vai estar adicionando um nó. E se você quiser colocar um nó antes desse nó que está selecionado, você aperta Shift S, beleza? Então vai ficar bem mais fácil dessa maneira. Clicou, aperta em Node Label e você vai estar editando os nomes de cada nó. E também, se você até quiser, clica com o botão direito e você pode estar mudando a cor desse nó, para até te ajudar a conseguir organizar direitinho. Beleza? Então, o primeiro é o TDE, que é o transformação de dispositivo de entrada. Aqui vai ser o balanço, aqui vai ser o look, aqui vai ser o molde de luz, ML, aqui vai ser o Custom Curves, e aqui é o Color Space Transform, e aqui é o Film Print Emulation. Com esse, a gente vai estar colocando aquele LUT da Kodak para ter esse look nesse projeto, belezinha? Sem mais delongas, a gente vai estar colocando o Color Space Transform tanto no TDE como também no CST. E por que que a gente faz isso? É muito importante saber disso. Porque se você coloca apenas uma entrada e não saída desse projeto, toda a cor que você trabalha nele vai ficar um pouco mais limitada a essa emulação de cor. Então, vai dar muitas vezes vai ficar muito escuro ou vai ficar muito claro e você não vai ter um controle de Dynamic Range como você teria se fizesse dessa forma, ok? Então, aqui na entrada, eu coloco a entrada da Arri Wide Gamut e ele vai estar convertendo a imagem da Blackmagic para essa cor da Arri, tá? Então, só segue aqui a referência. E aqui vou estar colocando DaVinci Wide Gamut e também DaVinci Intermediate. E aqui no Color Space Transform eu vou estar colocando diretamente a mesma coisa que eu coloquei aqui no início. Então eu finalizo essa parte no final de Output e essa mesma Output vai ser a entrada aqui do Input, aqui no DaVinci Wide Gamut e DaVinci Intermediate. O Color Space desse projeto vai ser em 709, Rec. 709. É onde a gente sempre trabalha hoje. Na grande maioria, 90% dos projetos hoje é tudo Rec. 709, principalmente no digital. Então eu coloco e para finalizar eu vou estar emulando um log de cinema, que é o Cineon Film Log. A partir disso eu consigo colocar aqui em LUTs, tá? A opção que já vem diretamente do próprio DaVinci Resolve. Eu vou selecionar o Kodak e aqui você pode ver que no Rec. 709 eu tenho três opções, o D55, o D60 e o D65. Eu vou escolher o D55, porque o 55 é mais frio, o D60 é o do meio e o D65 é o mais quente. Então eu vou estar colocando este aqui, que é uma pegada mais fria. Agora, para referência, eu baixei uma imagem e eu vim aqui na galeria e adicionei aqui essas referências que eu queria estar trabalhando. Eu vou estar utilizando isso aqui. E para isso, você pode tanto apertar Ctrl I ou Command I, se for Mac, tá? Adicionar sua referência e vai estar aqui. Ou você pode estar arrastando na pasta e colocando aqui também. A partir do momento que você seleciona essa referência, você sai aqui da galeria, aperta esse botão e sua referência vai estar aqui ao lado da sua imagem. Isso vai estar te ajudando muito a conseguir reproduzir essa imagem. Beleza? Esse frame eu consegui diretamente no Google mesmo. Tá? Eu gostei do look, gostei do que ele tinha de informação e minha ideia agora é reproduzir ele. Entre todos esses nós, o que a gente vai começar é o Custom Curves. Porque quando você muda o contraste da imagem, vai estar mudando completamente a sua cor. Deixando mais saturado, menos saturado. E isso vai mudar todo o look do seu projeto. Então, o primeiro passo é você fazendo o Custom Curves. E por que sendo ele o primeiro, eu não coloquei ele no primeiro? Porque aqui o sistema do DaVinci Resolve é sempre o nó final vai estar acima dos outros nós, vão influenciar os outros nós. Então a melhor posição para você estar colocando o Custom Curves é praticamente no final, porque ele vai estar influenciando todos os nós anteriores, belezinha? Aqui na Waveform eu abro e eu percebo que existe uma diferença da minha referência para a minha imagem aqui, mesmo já com as informações que eu queria colocar nesse projeto. Não é verdade? Então, eu vou estar minimizando, eu consigo ver daqui
que eu quero deixar através do Custom Curves, através aqui dessas curvas, o mais parecido com a minha referência. E isso vai trazer um look muito mais comum, muito mais igual, ok? Então, eu coloco o teto de cor aqui, vou abaixar um pouco essa referência do mais escuro, e aqui eu vou estar levantando um pouco mais esta cor. Deixa eu abaixar um pouco mais aqui, para ficar bem semelhante à minha referência mesmo. Mesmo com uma cor diferente, você percebe que parece que está na mesma pegada, entende? Na mesma cremosidade. Até porque no cinema a gente não passa de 900 aqui em nível de luz, belezinha? Traz essa cremosidade que é muito legal e a gente consegue repassar essa cremosidade para o nosso trabalho, justamente fazendo isso como referência. Ok? Então, eu tenho essa referência, trabalhei com Custom Curves, agora eu vou trabalhar o balanço de cor. Isso aqui é muito importante. De balanço de cor, eu percebo que essa imagem ela está muito mais quente do que essa. Essa imagem é uma imagem mais fria. Então, vamos puxar ela para a referência mais fria. Lembrando o seguinte, um detalhe muito importante. Você pode perceber que você tem uma influência de luz aqui no ator de uma maneira diferente dessa luz. Essa luz não está sendo trabalhada, ela está sendo influenciada pelo ambiente. Então, infelizmente, por conta disso, de eu não ter uma luz fake aqui, né? Um canhão de luz com difusor, um butterfly, que possivelmente foi da maneira que foi filmado e iluminada o rosto desse personagem aqui, eu vou ter uma influência de cor diferente da testa. E se eu tentar deixar igual, isso pode estar comprometendo a imagem final. Então eu vou estar utilizando essa referência para dar o meu look, mas eu também vou estar respeitando as cores do próprio ambiente que eu vou estar colorindo, ok? Então eu deixei aqui de uma maneira mais azulada, como você pode perceber, e também eu percebo que pela parte mais escura, se a gente colocar aqui, ó, em Qualify, essa parte mais escura, todo esse ambiente está puxado um pouco mais para o verde. Então, aqui na minha imagem, se você perceber bem, está puxado um pouco mais para o magenta. Então eu vou puxar um pouquinho aqui essa minha referência para essa cor, ok? Depois que eu faço isso, eu vou para o look. No look, eu quero deixar mais esse aspecto de verde o ambiente. Ficou muito mais cinematográfico, na verdade. Principalmente essa combinação aqui desse oliva com esse tom muito padrão da cor de pele da própria Aerie. E tem uma grande diferença de cor de pele aqui também. Enquanto a senhora provavelmente seja um italiano, né? Então, uma pele branca avermelhada. Essa atriz aqui, essa referência da nossa imagem, ela tem uma pele negra, uma pele parda. Então, vai ser diferente também a questão da cor, mas eu consigo pegar essa referência e jogar diretamente, mesmo sendo de cores de pele diferentes, ok? Para ter um look direto e conseguir jogar, eu vou em offset. Em offset eu consigo estar trabalhando, olha que legal, de uma maneira mais direcional da minha referência. Eu estou pegando como base também essa parte mais clara dessa imagem, é o que eu estou pegando como parte mais clara dessa imagem. E está sendo uma referência muito importante para mim. Até eu conseguir estabilizar, deixar o mais perto possível, não atrapalhando o look que eu quero final para esse projeto. Certo? Eu gostei. Aqui está um pouco mais frio, como você pode perceber, então eu vou estar aquecendo um pouquinho mais. Pouca coisa.
aqueci, mas eu percebi que ao eu aquecer, o meu branco ficou bem mais quente do que eu queria. Então, deixa eu equilibrar um pouco aqui. Mais aberta, né? Então, a cor do meu cinza aqui tá parecendo bastante com esse cinza. Então, a referência tá começando a criar essa cara, né? Esses detalhes. E tá tendo uma cor aí bem legal, bem natural. Eu estou respeitando bastante aqui a referência em questão dos escuros, dos claros, e está tendo uma construção de imagem muito legal. Deixa eu afinar um pouco mais aqui. Quero deixar um pouquinho mais forte do que a própria referência em si. Tá certo? E agora eu vou estar adicionando um nó a mais voltado ao próprio look. Então vou colocar aqui como skin tones. Tá certo? Eu quero deixar essa cor aqui na minha referência. Então, a melhor maneira de eu fazer isso é selecionando aqui no meu waveform, eu vejo que a informação de maior de pele que eu tenho aqui, a maior informação é nesta parte. Eu tento achar aqui. Provavelmente seja aqui, ó, nessa parte aqui mais escura. Ok? Eu seleciono aqui para eu reconhecer a máscara que eu estou trabalhando. E eu vejo onde que eu tenho que eliminar essas informações. Provavelmente eu preciso excluir esse excesso de informação, correto? Vamos ver aqui a questão da iluminação. E você pode ver que está bem granulado aqui. Para não ficar muito forçado, para ter um recorte de cor, eu tenho que reduzir ao máximo o detalhe da pele aqui, ó. Então eu sei que tudo isso vai ser influenciado. Às vezes eu posso até fazer uma máscara aqui, mas já que eu quero ser uma coisa mais rápida, eu permaneço aqui como referência. E eu só aumento aqui um pouquinho o Blur Radius. Se você ver, esse blur ele vai dar aqui uma suavização fora da pele, fora dos recortes. Belezinha? Eu tiro aqui, selecionei a cor da pele, volto para minha referência. E eu quero deixar esse casamento de cor aqui que eu achei muito legal. Eu venho em Custom Curves também. Só que agora eu trabalho a seleção de cor que eu quero. E eu mudo aqui agora como que eu quero a pele. Correto? Eu jogo aqui mais para cima. E eu sei que eu quero deixar a pele um pouco mais quente. Tirar esse excesso de magenta, né? E praticamente aí tá na mesma tonalidade da referência. Ok? Então aqui eu trabalhei as skin tones
uma sequência do look. E agora eu vou estar modulando a questão da própria cor aqui da imagem. Então, eu basicamente peguei essa referência e agora eu dou um tchau para a referência para eu dar aqui uma atenção muito mais importante para essa imagem, entender o look dela, entender a proporção e colocar agora a minha identidade nesse projeto. Então você pode perceber que eu peguei essa referência, aqui está um pouco mais azul, aqui está um pouco mais quente, né? Mas eu gostei desse look. Se eu quisesse, eu até poderia estar mudando um pouco, aquecendo um pouco esse look para ficar mais semelhante aqui à nossa referência, ok? E a partir daqui, eu dou tchau para a referência e eu quero dar uma atenção um pouco maior para ela, de uma maneira bem sutil. O que eu faço? Eu crio uma máscara, tá? Um molde de luz. Não vou estar deixando alinhado, não vou estar deixando reto, porque isso fica muito perceptível ao nosso olho. Mas eu vou estar abrindo totalmente aqui essa referência. Olha que interessante. Quando eu ativo só a máscara, você consegue perceber que ela está muito difusa, essa máscara. Então vai facilitar muito a qualidade de imagem que eu quero chegar nesse projeto. Então eu quero aumentar pouca coisa, até chegar aqui mais perto. Quero aumentar pouca coisa de ganho. Até para conseguir ver. E já que ela se mexe, vou estar adicionando um tracking, né? Então, se moveu, permaneceu aqui, show de bola. Ó, deixa eu ligar e desligar. E é isso aí. Agora ela já está mais ativa, né? De maneira bem natural, né? Você não consegue ver aí a diferença do ambiente. Então, basicamente, é esse projeto, esses detalhes que fazem a gente conseguir estar copiando a imagem da melhor forma, de parecer mais com a nossa referência, entendendo que a nossa imagem ela não era assim inicialmente, né? Parece uma edição de cor simples, mas como você pode perceber, se eu tirar aqui as referências, você pode perceber que muda muito esses detalhes, esses balanços de cor, até nós conseguirmos chegar na imagem que a gente quer. Belezinha? Bem legal, né? Bem simples. Agora, um ponto muito importante que a gente tinha visto ali no site do MDB era o rolo. Se não me engano, era o 500T. E esse rolo, ele traz um granulado muito, muito importante na imagem. Para colocarmos esse granulado, é muito importante que ele esteja atrás de todas as cores. Tem gente que gosta de colocar no final. Eu gosto de colocar atrás, para que todas as cores, todos esses efeitos possam estar influenciando onde tem mais granulado e menos granulado na minha imagem. Ok? Então, aqui na parte inicial, vou apertar Shift S e vai aparecer um nó anterior. E aqui eu vou e adiciono o Film Grain. Vou estar utilizando 35mm, que é o da minha referência. Você pode ver que vai ter a diferença, ainda vai ser muito grande. Mas a gente consegue emular, ter uma pequena semelhança aí com o nosso projeto, ok? Belezinha? Coloquei aqui um granulado para ficar bem mais parecido, ter esse look mais de grain na imagem, ó. A pele dela, que legal. Ok? Então, chama a referência novamente. E aqui eu tenho esse look mais interessante. E é isso, Filmmaker. É dessa maneira que você consegue copiar de uma maneira bem rápida, bem simples, looks cinematográficos para o seu projeto, ok? Se você gostou desse vídeo, se você gostou desse tutorial,
Me segue aí, dá um like, curta, compartilha. Se tem alguma dúvida, se tem alguma observação, fala aí nos comentários. Eu quero saber o que você está pensando, o que você achou desses detalhes tão importantes. Belezinha? Valeu!